Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre as cidades brasileiras, conteúdo este que você pode estar encontrando na semana 4, seu volume 7 do PET. E quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, compreender o significado, a importância e as características das cidades, identificar os diferentes tipos de cidades existentes e conhecer os impactos ambientais que as cidades proporcionam. Tá? Mas, antes de começar a falar quais são os tipos de cidades, nós temos que pensar como as cidades surgiram. Tá? As primeiras cidades estão relacionadas com o surgimento da agricultura. A agricultura é um marco para o ser humano. Temos que lembrar que o ser humano, ele era um nômade, ele andava de um lado para o outro. Calma, ele não andava de um lado para o outro sem um norte. Era um andar nômade, mas orientado, sempre buscando alimento, buscando sua casa, buscando moradia. Quando o ser humano percebeu que ele poderia produzir, ele poderia produzir o seu alimento e viver de maneira fixa, isso transformou o ser humano. Os habitantes do planeta Terra perceberam, tiveram uma oportunidade de evoluir. E ao fazer isso, conseguiram transformar um espaço geográfico de uma maneira tão interessante que a partir daí houve a divisão de tarefas, uma organização social e também ele conseguiu criar as primeiras aldeias, vilas e posteriormente as cidades. Tá? Ao longo do tempo, as cidades foram reorganizando de acordo com os avanços tecnológicos, econômicos e políticos. Isso é muito importante. As cidades elas foram se modificando à medida que o tempo foi passando e que os avanços tecnológicos, os avanços produtivos foram acontecendo. Até mesmo o aumento populacional fez com que as cidades se organizassem para caber todas essas pessoas, ou todos esses habitantes. A partir daí, então, surgem as primeiras grandes cidades. Tá? E a partir dessas primeiras grandes cidades, temos aí a Revolução Industrial, que trouxe uma organização das cidades com uma forma mais dinâmica. Tá? Antes da Revolução Industrial, as cidades tinham um papel. A partir da indústria, trouxe uma dinâmica totalmente diferente, antes não vista, tanto no aspecto de fluxos populacionais e também no aspecto de acesso à transformação da paisagem. Tá? Com isso, ocorreu o aumento populacional devido ao êxodo rural e as novas atividades econômicas eram diferentes das praticadas no campo, que caracterizam as cidades atualmente. É importante lembrar que devido à Revolução Industrial, ao crescimento da cidade, ao fluxo de pessoas e o tipo de atividade econômica praticado nessas cidades, houve uma mudança na característica, houve uma mudança na forma que as pessoas ocupavam esse espaço. A partir daí, então, criam-se diferentes tipos de cidades. Tá? Bom, trouxe na imagem uma cidade, a gente remetendo ao município. Então, quando eu estiver falando do município, por exemplo, de Várzea da Palma, eu estarei falando de quê? Estarei falando da área rural e da área urbana. Agora, quando eu falar da cidade, eu estarei falando especificamente dessa área que eu estou em destaque, colocando até uma seta agora, estou falando da parte urbana desse município. Tudo bem? Agora vamos conhecer quais são os tipos de cidade. Tá? As cidades apresentam diferentes aspectos de acordo com a origem, história, importância econômica e política. As cidades podem ser classificadas através da função, grau de influência ou da sua origem. Quando eu falo através da função, eu estou falando de uma atividade econômica. A maior parte das cidades, elas acabam sendo caracterizadas por causa da sua atividade econômica. Outro ponto importante que vale a pena lembrar é que a cidade ela pode ter diferentes tipos. Ela não apresenta apenas um tipo de característica, ela possui outros. Então eu posso estar considerando a cidade com um tipo, mas ela também pode possuir um segundo. E aí vai depender de qual vai ser a análise que eu quero para aquela cidade e que tipo de estudo eu vou estar fazendo para estar compreendendo. Tá? Bom, a primeira cidade que nós vamos estudar são os tipos de cidades chamadas espontâneas, que são aquelas que desenvolveram sem planejamento. Seu espaço foi ocupado de acordo com a chegada dos fluxos populacionais. Podem apresentar como exemplos ruas estreitas e problemas de mobilidade. Isso é bem interessante. Quando eu falo de cidade espontânea, por exemplo, eu posso estar falando da cidade de São Paulo. Uma grande cidade que desenvolveu, mas ela não teve uma organização. Ela não foi pensada, aqui vai ser a minha área comercial, aqui vai ser a minha área
industrial, minha área hospitalar, ela foi crescendo de acordo com a necessidade e de acordo com as chegadas que os fluxos populacionais foram ocupando aquele espaço. Tá? Também temos as cidades planejadas. São as cidades que foram pensadas antes da construção. Apresentam espaços específicos para cada atividade praticada na cidade. Temos alguns exemplos aqui no Brasil, como Teresina, Aracaju, no Sergipe, Belo Horizonte, a cidade de Goiânia, a cidade de Brasília e Palmas do Tocantins. Percebo que são cidades que foram pensadas. Né? Quem construiu, quem projetou essa cidade, buscou entender o que seria melhor, aonde seriam as áreas de moradia, a área mais urbanizada, a área comercial, a área dos hospitais. Então, quando você tem essa organização, você consegue perceber que houve um planejamento. Então, nós chamamos de cidades planejadas. Trouxe um exemplo aqui, a cidade de Goiânia. Tá? Também temos a cidade de Palmas, no Tocantins, e eu gosto de observar bem essa cidade, porque dá para você perceber, por exemplo, essa avenida, né, você tem as avenidas que levam para um ponto em comum, as outras ruas elas são paralelas a essas avenidas, e então as ruas que vão, né, como por exemplo, ruas que vão estar cortando de maneira, né, perpendicular. Então percebam que a cidade ela é toda pensada, né, os quarteirões, os locais de acesso, isso então são características das cidades planejadas. Bom, eu falei de Belo Horizonte. Belo Horizonte também é uma cidade planejada, porém, ela foi planejada da Avenida do Contorno, conhecida como Avenida do Contorno, para dentro da cidade. Né? Eu gosto muito desse mapa de BH porque você consegue perceber toda a extensão da cidade de Belo Horizonte. Percebo então que dentro da Contorno eu tenho uma cidade planejada, uma cidade que foi pensada em seções, mas devido ao aumento populacional, essa cidade ela foi se expandindo. Então eu posso dizer que no caso de Belo Horizonte eu tenho um planejamento na sua construção, mas devido aos fluxos de pessoas, o crescimento da cidade, ela começou a ter então uma falta de planejamento, então ela começou a ter um crescimento espontâneo após a sua fundação. Tá? Vamos conhecer outros tipos de cidades. Né? No caso aqui, as cidades industriais. São cidades que apresentam como principal atividade econômica o setor secundário, no caso, a indústria. As indústrias são as principais fontes de renda e trabalho da cidade. Algumas cidades conhecidas industriais são a cidade de São Bernardo, Santo André e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. E também temos a cidade de Contagem, em Betim, aqui na região metropolitana de Minas Gerais. Cidade comercial. Um outro tipo de cidade que apresenta o setor terciário da economia como principal atividade econômica. Tá? Lembrando que setor secundário, indústria, e setor terciário, comércio e prestação de serviço. Possui o comércio e a prestação de serviço com bem desenvolvidas. E temos exemplos aí, eu trouxe exemplos de fora. A cidade de Nova York, Londres, tá? A Nova York nos Estados Unidos, Londres na Inglaterra, e a própria cidade de São Paulo. Trouxe até uma imagem, né, de Nova York, uma cidade super conhecida, pelo comércio, pelas suas avenidas e também pelo turismo. Então percebam, é uma cidade comercial, mas também utiliza o turismo para conseguir, né, atingir os seus patamares econômicos, né, tanto que é uma cidade conhecida como cidade global, ou seja, o mundo inteiro conhece o potencial dessa cidade. Tá? Também temos as cidades portuárias, que são aquelas cidades que possuem um porto dentro da área urbana, destacam pelas atividades vinculadas à exportação e importação de produtos. Exemplos aqui nós temos a cidade de Santos, Búzios e Salvador. Eu trouxe até uma imagem do Porto de Santos, que é bem interessante, que dá para perceber como que o porto ele meio que orienta, né, o crescimento da cidade. Então percebo que toda essa área que eu estou marcando aqui seria a área do porto, e percebo que você possui arruamentos, né, que partem, né, do porto e vão em direção a outras áreas dentro do território. Então vejam que o porto ele acaba orientando como que a cidade vai estar crescendo. Por isso que ela é chamada de cidade portuária. Também temos as cidades turísticas, né, que correspondem às cidades que possuem como principal atividade econômica o turismo. Exemplo, temos Diamantina, aqui em Minas Gerais, Porto Seguro, na Bahia, Acapulco, no México, e Miami, nos Estados Unidos. Tá? Trouxe uma imagem diferente dos exemplos. Trouxe aqui Foz do Iguaçu, né? Na verdade, as Cataratas do Iguaçu, localizada na cidade de Foz do Iguaçu. É um lugar muito visitado, talvez um dos lugares mais visitados da região sul do Brasil.
Tá? E trouxe também aqui o Farol da Barra, na cidade de Salvador, também um marco, né, do turismo da região nordeste brasileira. Tá? Também temos cidades religiosas, que são cidades que recebem a visita de fiéis, ou seja, devotos a uma religião. Tá? Fica parecendo que só aquelas pessoas, né, os devotos daquela religião, visitam aquele local. Não, é uma cidade aberta para todo tipo de religiosidade. Tá bom? Nós temos como destaque para Aparecida do Norte e Juazeiro do Norte no Brasil, o Vaticano na Europa, Jerusalém em Israel e Meca na Arábia Saudita. Eu trouxe o exemplo aqui de Juazeiro do Norte, tá? Fica na região nordeste brasileira, e também o exemplo de Meca na Arábia Saudita, né? um símbolo, né, de religiosidade do islamismo. Então, é um local como o Vaticano para os católicos de muita importância, né, que simboliza a fé, né, dessa religião, desse grupo religioso. Também temos as cidades históricas, cidades que carregam um grande acervo histórico, apresentam arquiteturas e manifestações culturais importantes para a história. Exemplos temos Ouro Preto, Congonhas e Tiradentes em Minas Gerais, a cidade de Petrópolis e Paraty no Rio de Janeiro e Olinda em Pernambuco. Na imagem tem aqui a cidade de Ouro Preto, né, muito conhecida pela sua arquitetura, toda a sua história, tá, até pela sua paisagem natural. E também temos a cidade de Olinda, localizada, tá, em Pernambuco. Percebam que Olinda, além de ser histórica, se você observar o fundo, né, a parte no fundo da imagem, também nós temos a praia. Então você pode ali, nessa cidade, ter economia tanto voltada para a parte histórica, mas também para o turismo, aproveitando o litoral. Bom, depois de conhecer quais são os tipos de cidades, tá, vamos entender quais são os problemas que as cidades possuem, se as cidades em si realmente possuem problemas ambientais e sociais. Tá? Bom, primeiro a grande questão é que as cidades precisam equilibrar o uso dos recursos naturais com a necessidade do consumo, que é o grande desafio da atualidade. Né? É na cidade que as grandes discussões sobre o equilíbrio do consumo e da exploração estão acontecendo. As cidades possuem elevado número populacional, a sua paisagem é alterada, além de produzir muitos resíduos. Muito bem, o que mais polui, né, vamos pensar assim, as cidades elas acabam tendo um grande potencial de poluição e de problemas ambientais, porque nós temos a maior quantidade de pessoas. É lá também que existem as indústrias, né, e a maior queima de combustíveis fósseis, entre outros produtos. Além disso, né, produzimos muito resíduo, produzimos muito lixo. E orientar essa produção é o que é discutido e o que gera os verdadeiros impactos para as nossas cidades. Tá? E as cidades podem apresentar diferentes problemas ambientais. Né? E que problemas ambientais são esses? Esses tipos de problemas ambientais estão relacionados com a poluição, né? No caso a poluição sonora, a poluição visual, poluição do solo, dos recursos hídricos. Tá? No caso da poluição atmosférica, temos as ilhas de calor, efeito estufa e inversão térmica, resíduos e rejeitos, resíduos industriais e rejeitos domiciliares e também as enchentes, que são reflexos desse processo de urbanização. Tá? Então, um exemplo de poluição dos recursos hídricos, né? Então temos aí a água poluída com esgoto ou com o nosso lixo, o plástico, que é algo muito, né, discutido na atualidade. Tá? A produção de resíduo, né? Muitas das cidades não possuem aterros sanitários, né? E esse lixo ele acaba sendo colocado em diferentes pontos que geram um problema ambiental muito grande. E não parece, mas a poluição visual, por exemplo, essas placas luminosas, é considerado um tipo de poluição, o que também acaba gerando impactos para as cidades. Tá? E não podemos deixar de lado a poluição atmosférica, que pode ser gerada pela queima de vegetação ou também pela quantidade de produtos que são jogados pelas indústrias e também pela queima de combustível fósseis pelos carros. Tá? Lembrando que as cidades não possuem apenas problemas ambientais, também existem problemas sociais. Tá? E esses problemas sociais acontecem por quê? O crescimento sem planejamento das cidades, somado à falta de infraestrutura, ao inchaço populacional e a problemas econômicos, gera problemas sociais. Então percebam que esse crescimento desorganizado, essa falta de infraestrutura, esse grande número de pessoas ocasionaram problemas sociais nas nossas cidades. Né? E esses problemas têm destaque aonde? Na questão da moradia, no desemprego, na desigualdade social, na saúde, na educação, também acaba gerando problemas de violência e exclusão social.
né? Então, no caso, a imagem ela mostra bem essa exclusão social, essa questão de infraestrutura, né? Essas diferentes paisagens, uma paisagem com muita infraestrutura e acesso, e uma outra paisagem, um outro local dentro da mesma cidade que não possui esse acesso, tá? Também temos aí a questão da mobilidade, que é um problema social, tá? Que é um problema social e também acaba gerando problemas ambientais, tá ok? E a questão do desemprego e do subemprego, que é muito comum você encontrar nas cidades brasileiras e algumas cidades do mundo. Bom, vimos muito conteúdo hoje, falamos bastante sobre os tipos de cidades, os impactos que elas podem gerar, então vamos relembrar um pouco do conteúdo estudado. Bom, estudamos que as primeiras cidades estão relacionadas com o desenvolvimento da agricultura, as cidades foram reorganizando-se ao longo do tempo, e os avanços tecnológicos, econômicos e políticos ajudaram no desenvolvimento das cidades. Então, relembrando, né, que a agricultura tem um fator primordial, ela foi fundamental para a constituição das primeiras cidades, e que os avanços tecnológicos somados aí à Revolução Industrial trouxe, né, novas mudanças nessa paisagem, uma nova organização e reorganizações sociais dentro das cidades. Né? Que as características atuais das cidades estão relacionadas com a Revolução Industrial, que as cidades são diferentes dos municípios, sendo considerada a parte urbana e com maior quantidade de habitantes. Então, como disse, município você vai ter a área urbana e a área rural dentro do mesmo território. E quando eu falo de cidade, eu estou falando da parte urbana e da parte que tem a maior concentração de pessoas vivendo ali. Né? Estudamos também que as cidades apresentam aspectos de acordo com a origem, a história, a importância econômica e política. Tá? Vimos também que as cidades podem ser denominadas como uma cidade espontânea, uma cidade planejada, uma cidade industrial, uma cidade turística, religiosa, comercial, portuária e histórica. E que as cidades podem apresentar problemas ambientais e sociais. Vamos lembrar que a cidade ela tem um tipo de característica, mas ela pode apresentar outras características também. Dei exemplo aqui como, por exemplo, Olinda, que é tanto histórica como também turística, né? A própria cidade de Belo Horizonte, que você vai ter, ela é turística e também você vai ter uma cidade comercial. Então perceba que as cidades elas apresentam diferentes características, e características vão trazer o melhor de cada cidade para dentro do território, para a sua cultura local. Tá? Espero que vocês tenham aí gostado da aula, tenham gostado um pouco sobre as cidades. Eu tenho como sugestão a leitura do conteúdo da semana, faço os exercícios. Então, aquele abraço para vocês e nos encontramos até uma próxima.